Olá! Hoje eu apresentarei para vocês o problema de otimização de estimação de parâmetros. Vamos começar. Bom, o problema de estimação de parâmetros, ele é um problema de otimização e neste problema, precisamos minimizar uma função objetivo para determinar o valor de alguma variável desconhecida, uma ou mais variáveis desconhecidas do seu problema. Como podemos ver aqui no slide, temos uma reação A gerando 2B, no qual o parâmetro cinético da reação é representado por K. Esse valor K, ele não é um valor conhecido e, portanto, precisa ser estimado. As informações relacionadas a este problema estão fornecidas aqui, que se referem ao tempo de reação de 10 horas, às condições iniciais de número de mols de A e B dentro do reator, a taxa de reação e o volume da mistura. Tem-se aqui explícito a função de mínimos quadrados, que como é que ela é representada? Na verdade, essa função ela vai ser igual o somatório de igual a 1 até o número de experimentos totais realizados e o somatório de j igual a 1 a ny, que corresponde ao número de variáveis de saídas que foram medidas experimentalmente. E o que estamos considerando aqui dentro dos somatórios? Na verdade, as variáveis medidas em cada experimento menos as variáveis preditas pelo modelo. E aí precisamos fazer essa diferença ao quadrado, pois não importa se o y do modelo ele vai gerar um y maior ou menor que o y experimental. O que importa, na verdade, é a distância absoluta entre esses dois valores, que ela deve ser a menor possível. Por isso, o quadrado aqui. Então, aqui só tem uma breve explicação de como se dá o problema de estimação de parâmetros. Com os dados medidos de número de moles de A ou B, ou ambos, o modelo vai ser usado para predizer esses mesmos dados. Aqui está escrito chutando o valor de K, mas não é bem isso. Na verdade, a função que vai ser, o método numérico que vai ser utilizado para estimar o parâmetro K, ele vai variando este valor K dentro de uma região factível de valores até encontrar um K que minimize a função objetivo, que represente o valor mínimo desta função, de preferência o valor mínimo global. Para cada K, o modelo, então, gerará uma resposta que será comparada com os dados medidos experimentalmente por meio da função objetivo. O valor de K final será o valor que resulta na menor função objetivo gerada. Então, para este problema, temos aqui os dados experimentais a serem utilizados neste problema, onde a primeira coluna representa valores de tempos por minuto, medidos em minuto, e valores de número de mols de B também. Essas quantidades de mol elas foram medidas a cada tempo. Pois bem, o modelo ele vai ter que ser capaz de gerar dados de B, de números de mols de B, bem próximos dos medidos. Para isso, o valor da constante cinética será alterado diversas vezes até atingir o critério de parada do método de otimização. A gente vai fazer o uso do critério default da função fmincon do MATLAB para a resolução deste problema. Aqui eu só estou mostrando como é que a gente faz a leitura desses dados em TXT no MATLAB. Basta utilizarmos a função importData, onde a primeira coluna vai se referir aos valores de tempo e a segunda coluna aos valores y experimentais. E aqui está o que esperamos da nossa resolução, onde temos os pontos em vermelho são os dados medidos e os pontos em azul conectados com uma linha são os dados preditos pelo modelo.
No problema de estimação, o valor de K ele vai ser variado, de modo que vamos buscar com que as respostas do modelo elas sejam as mais próximas possíveis das respostas experimentais. Como a gente pode ver aqui, o problema de estimação ele teve um bom desempenho, então a gente consegue aqui capturar o comportamento experimental muito bem. E isso estamos lembrando aqui que não estamos fazendo nenhuma consideração de erro experimental. Vamos ao MATLAB. Bom, os dados experimentais já estão aqui na pasta que eu vou rodar este problema. E eu vou criar um novo script. Salvar. Como sempre, vamos primeiro escrever aqui as informações fornecidas no problema, que são o número de moles de A no início da reação, o volume reacional, e vamos fazer a leitura dos dados do arquivo, onde eu vou utilizar a função aqui que eu mostrei, import data. E aqui eu preciso escrever o arquivo txt exatamente como ele está escrito aqui, com um D maiúsculo, senão ele não vai reconhecer. E é importante também que esse arquivo esteja na mesma pasta que eu estou rodando o MATLAB, porque senão não vai funcionar, ou então eu tenho que fornecer o endereço da pasta onde está localizado o arquivo dados. Então, o tempo corresponde à primeira coluna de dados, e eu vou colocar as variáveis experimentais que correspondem aos números de moles de B no vetor YE, que significa Y experimental. Eu vou rodar somente para a gente checar se a leitura foi feita do modo correto. Então, o YE está certinho, o tempo também, e a leitura de dados já armazenou nas duas colunas. Então, está certo. Agora, vamos precisar montar a chamada da função fmincom. Esse problema ele é um problema de otimização sem restrição, tá? Então, o parâmetro que vamos estimar eu vou chamar aqui de par, que corresponde à constante cinética K. Então, fmincom. Eu vou chamar uma função objetivo. Eu vou precisar fornecer um chute do meu par zero. No problema, ele pede aqui para chutarmos 6,8 10 a menos 3. Vamos montar a nossa função objetivo. Function f igual a f objota que recebe o parâmetro par. End. A nossa função objetiva ela vai receber a constante cinética par, e essa constante ela deve ser, então, passada para o modelo embatelada e ela deve ser lida dentro dos balanços molares para o reator embatelada. Então, aqui precisamos fornecer as condições iniciais do meu reagente A e do meu produto B, que é 0. Aqui vamos precisar fazer a chamada do modelo para integrar. Aqui vamos precisar fazer a chamada da função ODE23 para simular o nosso modelo em batelada. Tspan
e aqui CI. Bom, vamos entender cada uma dessas variáveis de entrada da função ODE23. Primeiro, aqui dentro precisamos conhecer o valor do N0. Então, vou colocar N0 como uma variável global. Segundo, precisamos, no problema de estimação, temos que fazer o nosso modelo simular as mesmas condições experimentais em que foram feitas medições, tá? Então, a gente precisa ter, por exemplo, se o número de mols do componente B foi medido no tempo de 5 minutos, 10 e 15, precisamos ter a resposta do número de moles de B nos mesmos tempos, de 5, 10 e 15. Ou seja, o nosso T-SPAN, a gente vai ter que integrar o nosso modelo nos mesmos valores dos tempos experimentais, aqui, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou dizer que o tempo é uma variável global, e aqui eu posso dizer que T-SPAN recebe tempo. Assim, a gente já resolveu o valor de T-SPAN e o valor de CI. O que acontece? Eu não posso colocar o parâmetro par como um parâmetro global. Por quê? Porque se eu colocar ele como global, eu vou ter que colocar lá na minha função BAT o par também como variável global. Só que o meu parâmetro par está variando a cada tentativa de fmin_com. Isso vai causar uma inconsistência, pois como ele vai ser uma variável global, isso não vai funcionar. Deixa eu mostrar para vocês como, porque aqui eu venho e coloco function dy_dt igual a BAT, que vai receber t, y e o parâmetro k. End. Vamos supor que o k aqui ele não seja uma variável de entrada, que a gente coloque ele aqui como uma variável global, global par. Nesse caso, eu tenho que botar o mesmo nome que está sendo usado aqui. Só que se eu colocar aqui como o par uma variável global, vai dar problema. Por quê? Porque o par também é uma variável de entrada. Então, o fmin_com ele não vai entender. Ué, se eu estou variando o par, mas o par é uma variável de entrada, vai dar uma inconsistência e vai causar um erro no programa. Por esse motivo, o parâmetro ele vai ser uma variável de entrada. Então, aqui eu posso botar par ou posso botar o k, porque aqui dentro ele é uma variável aqui interna, né? Mas ele entende que o terceiro argumento é um argumento adicional. Por isso também que, lembrando, né, como a ODE23 ela é uma função já do MATLAB, a gente não tem liberdade de colocar as nossas variáveis de entrada em qualquer posição. Os parâmetros adicionais, as variáveis de entrada complementares, né, que não são essenciais para rodar os modelos, elas são colocadas sempre após a posição de opções. No caso do ODE23, temos as condições iniciais, temos a posição das opções e temos, então, o espaço destinado para as variáveis de entrada complementares. Por isso aqui tem esse colchete vazio. Bom, feito isso, aí vamos supor que a função batelada já está programada, o modelo rodou e agora precisamos recuperar os valores do y do modelo, tá? Então, vou criar uma variável ym, no qual ele vai receber, na verdade, os valores do número de mols de B para cada tempo do T-SPAN, né, que corresponde à segunda coluna, porque a primeira corresponde ao composto A. Então, aqui ele vai receber todas as linhas do Y mais a coluna 2. Então, estou passando aqui o NB. E agora, o que eu faço com essa informação? Eu preciso montar
a minha função objetivo, o meu f, tá? Então, aqui a gente só tem um único experimento, porém, temos 13 medições. Vamos fazer assim, o f igual a 0, utilizando um for, e igual a 1 até o length do tspan, que vai corresponder ao comprimento desse vetor tspan, que é igual a 13. E agora a gente vai atualizando o f, que é a reprodução do somatório, onde eu vou colocar aqui o ye daquela iteração, menos o ym também daquela iteração, elevado ao quadrado. Uma forma mais direta de fazer isso é a gente utilizar esta notação aqui. Ym menos ym elevado ao quadrado, porém, antes de elevar ao quadrado, eu coloco este ponto que vai informar o MATLAB para fazer este cálculo, não olhando o y e o ym como vetores, mas sim como escalares. Então, ele vai fazer de elemento a elemento. Mas desse jeito aqui fica bem mais passo a passo, fica mais fácil de entender o raciocínio. Para que esse cálculo seja feito, o ye precisa ser conhecido aqui dentro da função f_obj. Por isso eu vou colocar ele aqui como variável global e na função main também. Vou salvar. Pronto, a nossa função objetivo ela já está montada. Agora a gente vai voltar as nossas atenções para o modelo do reator embatelado. Vou aqui especificar quem são as variáveis de entrada, o NA é o Y1, o NB é o Y2. Vou escrever a taxa de reação, que vai ser par vezes a concentração de A, que quem é a concentração de A vai ser NA sobre V. E aí eu lembro que a gente não conhece V, então vou botar aqui V como variável global e já vou colocar aqui no programa principal para não correr o risco de esquecer depois. E vou fazer o primeiro balanço, dy/dt, que corresponde a dNA dt, vai ser igual a menos R vezes V, que é dNA dt, e dy/dt2 corresponde a 2 vezes R vezes V, e aqui é dNB dt. E não podemos esquecer de dizer que dy/dt é um vetor de uma coluna e duas linhas. Prontinho. Aqui ele fica dizendo que NB nem T são variáveis que não estão sendo usadas, é um warning, mas porém não é um erro. Então, vocês podem ficar à vontade de incluir aqui especificar quem é NB e de deixar o T aqui como variável de entrada. Outra sugestão é colocar um tio e esse warning não fica mais aparecendo. Bom, vamos imprimir primeiro o valor do parâmetro estimado de SPIPAR. Depois vamos imprimir também na command window o valor da função objetivo alcançado. E agora, para calcularmos a predição do modelo com o parâmetro estimado, uma alternativa seria definir também o ym como variável global, porém isso não é indicado porque o ym ele está variando ao longo do tempo. E uma boa prática de programação é não colocar como variável global aquelas variáveis que variam durante a sua simulação. Porém, se você tiver um controle sobre isso, nada impede, o programa não for tão grande, não vai causar problema algum. Porém, eu vou preferir por fazer a chamada do modelo novamente, tá? Então, eu vou copiar essas linhas aqui.
Aqui eu já vou colocar direto o tempo. E ele vai rodar o modelo mais uma última vez, já com o valor do par do parâmetro estimado. E agora a gente programa a geração do gráfico. Então, vai ser plot do tempo com YE. E aí a gente considera que os dados experimentais são pontos discretos. E o plot do tempo com YM, que são os dados preditos. E a gente pode conectar esses pontos. Vou colocar uma legenda onde temos os dados experimentais e os dados do modelo. O X-label vai ser o tempo em minutos e o Y-label será o número de moles de V. Prontinho. Vamos rodar. Como solução, o nosso gráfico aparentemente está correto, né? Onde a gente consegue ver que o modelo ele tentou alcançar aqui os pontos experimentais em vermelho. A nossa função objetivo alcançada ficou no valor 0,3146 e o nosso valor de K estimado ficou igual a 0,0076. Aqui eu estou mostrando uma nova função também que pode ser utilizada para fins de estimação de parâmetros, para fins de otimização, que é a função LSQ não lean. A diferença entre o LSQ não lean, além dos algoritmos, né, de otimização, é que ela minimiza o quadrado da função objetivo, tá? Então, ela pega a função objetivo e eleva ao quadrado e faz essa minimização. Então, se a gente for utilizar esta função, a gente precisa, na verdade, não elevar o quadrado da função objetivo, porque o LSQ não lean já vai fazer isso para a gente. Então, eu vou criar aqui uma FOBJ2. E aqui a gente tira o quadrado. Prontinho. Vamos rodar este problema. Como já era de se esperar, o LSQ não lean também conseguiu estimar o parâmetro K, fazendo com que o modelo conseguisse reproduzir bem os dados experimentais, só que ele alcançou um valor da função objetivo muito menor do que o FMINCOM, tá? E o valor do parâmetro estimado está um pouco diferente, o outro era 0,0076 e esse é 0,0072. Como o LSQ não lean encontrou um valor bem menor de função objetivo, esse resultado ele é mais confiável do que o anterior. Então, ficamos por aqui nesta aula e até o próximo vídeo.